Saudações, rapaziada. Vamos aqui para mais uma aulinha. Dessa vez uma aulinha um tanto quanto pontual, né? Que é basicamente tratar sobre simetrias em elementos de circuito. O que seria simetria? Simetria é a gente encontrar espelhos em arranjos, né? Espelhos em arranjo. Como, por exemplo, eu consigo encontrar um espelho aqui nessa primeira figura, porque eu sei que tudo que está em cima é igual a tudo que está embaixo. Nessa outra figura eu tenho vários espelhos também que podem ser encontrados, né? Então é basicamente isso, e cada um desses espelhos vai trazer uma informação bem interessante para a gente, né? Mas antes da gente ver esses arranjos aí, é interessante primeiro a gente perceber a aplicabilidade, né? Então, a simetria ela é aplicável para circuitos que possuem resistores e capacitores, né? Quando a gente faz o envolvimento aí de baterias que tenham diferentes forças eletromotrizes, ou seja, bateria que tem um E1, bateria que tem um E2, assim por diante, né? É necessário outra abordagem, né? Então, a nossa aplicabilidade dessas identificações aqui de simetria, elas vão ser restritas a circuitos perfeitamente espelhados, ou seja, tudo que tem na direita é igual a tudo que tem na esquerda, né? E aí, se tiver bateria, eu sugiro fortemente que usem outra abordagem, beleza? E aí é importante a gente também lembrar o que é a associação de elementos equivalentes, né? Então, quando a gente está associando vários elementos de circuito, a intenção é reduzir e simplificar o circuito para elementos, por exemplo, eu sair de uma caixinha preta que possui vários resistores e chegar num único equivalente que possua um único resistor que faça a mesma função que essa caixinha preta de resistores faria, né? É a mesma coisa que eu pegar aqui para capacitor, eu ter vários capacitores aqui dentro de uma caixinha preta e substituir todos eles por um único capacitor que faça o mesmo efeito e assim por diante, né? Então é basicamente trocar uma caixa preta completa por uma representação simplificada de geralmente um elemento, né? Um único elemento. Então vamos dar prosseguimento. A primeira simetria que é importante a gente falar é a simetria transversal, né? Então eu vou desenhar aqui um circuito bem simplificado, na verdade. Vou desenhar uma caixinha preta, né? Uma caixinha preta aqui, né? Duas caixinhas pretas. Vou falar que é a porção 1 e a porção 2 do circuito. Porção 1 e porção 2, né? A simetria transversal, por que é transversal, né? Se vocês forem lembrar, né? Transversal é basicamente a mesma coisa que perpendicular, né? Quando a gente está andando na rua, por exemplo, a gente quer pegar a rua transversal aqui, ó. Tem aqui um cruzamento, né? Pá, cruzamento bonitão. Tá aqui a faixa de pedestres. E aí a gente está nessa rua aqui, por exemplo. Se a gente fala que tem que pegar a transversal, quer dizer que a gente tem que pegar a rua que está perpendicular a gente, né? Então, quando a gente fala de simetria transversal, é transversal ao quê? É transversal à nossa referência. E quem que é referência? São os terminais, pessoal. Os terminais A e B. Então, quando eu estou falando de simetria transversal ou longitudinal, que a gente vai ver mais para frente, é transversal ou longitudinal a linha que liga os terminais, beleza? Então, por exemplo, se eu estou tratando de simetria transversal, é transversal à linha que liga os terminais. Então, é perpendicular à linha que liga os terminais A e B, beleza? Então, agora eu dividi meu circuito em duas porções, né? A porção 1 e a porção 2. Quando eu uso esse tipo de simetria, é importante que eu note que a porção 1 tem que ser exatamente igual à porção 2, pessoal. A porção 2, exatamente igual não. Exatamente espelhada, né? Isso vai ser diferente. E ser igual é diferente de ser espelhado. A porção 1 tem que ser exatamente espelhada, o espelho da porção 2, beleza? E aí, quando eu faço isso, eu concluo uma coisa muito interessante, né? Quando eu uso esse tipo de simetria, eu estou reduzindo, se for um circuito de resistores, por exemplo, eu estou reduzindo uma caixa preta a um arranjo em série de dois resistores, sendo que resistor 1 é igual ao resistor 2. Se eu estiver fazendo a mesma coisa para capacitores, né, eu estou reduzindo duas caixas pretas a dois capacitores C1 e C2, sendo que ambos são iguais, beleza? E aí tem uma propriedade muito interessante que ocorre quando a gente usa essa simetria transversal. Se a gente. Aqui eu desenhei duas caixinhas pretas separadas, mas elas podem muito bem ser o seguinte: uma caixa preta contínua, né? Uma caixona preta, por exemplo, isso aqui, ó, né? E se aqui no meio do circuito, né, entre os terminais A e B, eu descobrir que existe um espelho dentro da própria caixa preta, eu posso falar o seguinte: todos os pontos do circuito que estiverem em cima desse plano de simetria, todos eles vão ter o mesmo potencial V, beleza? Todos eles vão ter o mesmo potencial V e isso vai ser fortíssimo pra gente. Mas eu tô falando muita groselha, é mais interessante a gente ver no exemplo prático, né?
Então, aqui nesse nosso exemplo, pessoal, vamos primeiro destacar os terminais, né? Primeira etapa é sempre destacar os terminais, para a gente conseguir identificar as coisas. E aí, se a gente for analisar, pessoal, a gente consegue perceber que existe um espelho aqui dentro desse circuito, né? Tudo que está aqui para cima é igual a tudo que está aqui para baixo, beleza? E notem que esse espelho ele é perpendicular à linha que liga os terminais. Então a gente está tratando do plano de simetria transversal, né? Simetria transversal ali no meu circuito, beleza? E aí vamos lembrar agora das propriedades, né? Da propriedade, no caso. Quando eu for resolver esse circuito, eu vou chegar numa resistência aqui antes, numa resistência aqui depois, uma resistência R1, uma resistência R2, e a primeira coisa que eu sei é que R1 é igual a R2, beleza? É a primeira coisa que eu sei aí dos meus da aplicabilidade do meu plano de simetria. E a segunda coisa que eu lembro, rapaziada, é o seguinte: todos esses pontos aqui, né, em cima dessa linha, tem o mesmo potencial, pessoal, tem o mesmo potencial, beleza? Então todos esses pontinhos verdes aí, eles têm o mesmo potencial. Por que isso é interessante? Notem que esse resistor R aqui, ele está ligado a pontos que estão em cima dessa mesma linha. Então, este terminal aqui do resistor e esse terminal aqui do resistor tem o mesmo potencial. Se eu tenho um resistor com o mesmo potencial nos seus terminais, ele simplesmente não existe. Então, eu posso ignorar a existência desse resistor aqui. Beleza? Então, a gente já simplificou legal o nosso circuito aí, né? A segunda informação bem útil que a gente possui é o seguinte, pessoal. Se esse carinha aqui ele é cortado ao meio pelo plano de simetria transversal, eu posso dividir numa resistência para cima e numa resistência para baixo que sejam iguais, né? Então, R sobre 2 e R sobre 2, beleza? Eu só dividi a resistência ali, de modo que eu mantive a resistência total nesse ramo, né? A resistência original nesse ramo, mas para aplicação do meu plano de simetria eu dividi em R sobre 2 e R sobre 2. Eu mantive o espelho, né? Mantive o espelho e mantive a resistência total aqui nesse ramo, que era R, né? Lembrando que R mais R sobre 2 mais R sobre 2 em série vai dar R, beleza? Então agora vamos tentar redesenhar esse circuito, né? Vai ser uma tarefa um tanto quanto árdua. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e já vai brotar um circuito redesenhado aqui. Só um minuto. Pronto, redesenhei. Magicamente apareceu, né? Então eu só grifei aqui o R sobre 2, que são diferentes. Todos os outros resistores aqui têm resistência R, né? Então lembrando, a gente já assumiu com este resistor aqui, porque ele tinha a mesma o mesmo potencial nos seus terminais. E acontece mais uma coisa interessante, pessoal. Interessantíssima. Quando eu tenho vários pontos conectados aqui pelo mesmo potencial, eu posso simplesmente soltar esses pontos, né? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso rearranjá-los como eu bem entender, né? Então eu posso simplesmente apagar este ponto. Eita, de acho. Eu posso apagar esse ponto aqui. Oh, meu Deus. Vai ser difícil. Espera aí. Apagar esse ponto. Vai ter essa resistência aqui. Vai ter aqui e aqui. Pronto. Eu apaguei aquele ponto e agora eu posso reconectar os meus fios como melhor me convier. E melhor me convém eu conectá-los assim. Beleza? Porque lembrando, o meu plano de simetria ele continua passando aqui no meio. E esses pontos eles continuam tendo o mesmo potencial. Então eu posso ou conectá-los ou soltá-los entre si, né? Depende da minha abordagem. Só que melhor me convém soltá-los e deixá-los eles desse jeito. Beleza? Por que isso me facilita? Porque agora eu criei várias coisas em paralelo e série entre si, não é mesmo? Então, por exemplo, aqui eu tenho um R em série com R. Vou ter 2R. 2R que está em paralelo com esse ramo aqui de R e R, né? Então aqui eu vou ter 2R em paralelo com 2R, então fica basicamente R. Eu posso trocar isso tudo aqui, ó, por único resistor R aqui, beleza? Aqui eu apaguei o que? Eu apaguei isso e isso, né? Então pronto. Então aqui eu vou ter um resistor R basicamente, fechou? Que está em série com R e também está em série com R. Então eu posso apagar esse aqui de novo, né? 3R em série entre si, fica basicamente um único resistor de resistência 3R, beleza? Que está em série, perdão, em paralelo com esse aqui, ó, R em série com R, né? Esses carinhas aqui, ó, em série vão dar 2R entre si, aí fica 2R em paralelo com 3R. Aí eu vou precisar fazer a minha continha, né? Produto sobre a soma. Então, 3R vezes 2R sobre 3R mais 2R vai dar 6R quadrado sobre 5R, ou seja, 6R sobre 5, né? Então eu posso agora trocar esse bololô inteiro aqui
por um único resistor. Deixa eu ver se não fiz besteira apagando coisa demais aqui. Por único resistor de resistência 6/5 de R. Então, ó, já enxugamos bastante o nosso circuito aqui, ó. 6R/5. E assim vai, pessoal, assim vai. Eu vou continuando aqui minhas associações, né, até eu chegar ali no meu resultado para calcular a resistência equivalente entre A e B, beleza? Isso porque eu não usei aquela propriedade interessante de separar aqui em uma coisa para cima e uma coisa para baixo. De repente, usar aquela propriedade até me facilitaria a vida neste sentido, beleza? Mas aqui eu não usei, tá? São estratégias de solução, né? Cada um vai ter sua estratégia de solução para ver como que a gente faz para achar o equivalente do circuito e assim por diante, tá? E aí, voltando, agora a gente vai ver a simetria longitudinal. Se eu desenhar novamente a mesma caixinha preta aqui, né? Conectada ali nos meus terminais A e B, né? Primeiro eu vou desenhar dois tipos de simetria longitudinal. Isso aqui, né? Pronto, dois tipos de simetria longitudinal. A e B, e A e B também, né? Lembrando, longitudinal é aquilo que está na linha que liga os terminais. Então, na linha que liga os terminais, então agora o meu plano de simetria é essa própria linha L, beleza? Então, quando o meu plano de simetria é a própria linha L, eu estou dividindo o circuito em uma parte para cima e uma parte para baixo, né? É como se esse aqui, o P1, fosse igual ao P2. Então, eles são perfeitamente espelhados entre si, beleza? E aí isso vai me carregar uma outra informação extremamente interessante. Eu acredito que o plano de simetria longitudinal é mais interessante do que o plano de simetria transversal, né? Porque qual que é a informação principal que ele vai carregar? Não é que agora todos os pontos que vão estar em cima deste plano têm o mesmo potencial. Na verdade, os pontos que estão diametralmente opostos em relação a essa linha L, né? Então, por exemplo, vai ter um ponto P1 aqui e o diametralmente oposto dele, que é o Q, né? São basicamente o espelho um do outro, né? Esses pontos espelhados eles vão ter o mesmo potencial. Então eu posso, por exemplo, ligá-los em paralelo. E quando eu ligo eles em paralelo, eu crio várias associações, né, de série paralela que vão me facilitar muito a vida, né? Vão me facilitar bastante a vida. E aí, claro, novamente, nada mais útil do que um exemplo prático, né? Então, por exemplo, se eu quiser que vocês calculem a capacitância equivalente entre os pontos F e C, notem que existem os dois planos de simetria, né? Aqui são os meus terminais F e C, aqui é a linha que liga os terminais. Essa própria linha L que liga os terminais é um plano de simetria, porque tudo que está aqui para cima é igual a tudo que está aqui para baixo, verdade. Mas também existe o plano de simetria transversal, né? É porque essa figura, claro, ela é perfeitamente simétrica, dependendo do caso, ela não vai ser simétrica nas duas direções, né? Mas eu podia aplicar tanto o plano de simetria transversal, que é esse aqui, quanto o plano de simetria longitudinal. Como a gente está vendo o plano de simetria longitudinal, obviamente a gente vai aplicar o plano de simetria longitudinal, né? E aí já vão aplicar aquela regrinha interessantíssima, que é o quê? Os pontos que são espelhados entre si têm o mesmo potencial. Então, o ponto E tem o mesmo potencial do ponto A, o ponto D tem o mesmo potencial do ponto B, né? E por que isso me facilita a vida, pessoal? Porque, ora, vejam só, agora eu posso meio que fazer uma panqueca, né? Eu brinco com os meus alunos de eu vou fazer uma panqueca. Eu vou pegar e fechar esse circuito como se fosse um livro, né? Vou fechar esse circuito como se fosse um livro. Eu vou trazer uma pontinha para ligar com a outra, né? Enquanto que os meus terminais estão aqui normais. Então eu vou basicamente fechar o livro. Eu vou panquequizar esse circuito. Então eu vou conectar o ponto E com o ponto A e o ponto D com o ponto B, beleza? E na hora que eu faço isso, vão surgir várias coisinhas em paralelo, né? Porque, por exemplo, vamos redesenhar o circuito aqui, ó. Tem um capacitor aqui, outro capacitor aqui e aqui o ponto C. Então F e C. Aqui eu vou subir, tem um capacitor, cheguei aqui no meu ponto E, capacitor aqui, cheguei aqui no meu ponto D, capacitor, cheguei no ponto C, e aqui também tem capacitores aqui no meio, né? Então, desenhei aqui meu circuito novamente, né? Aqui é o ponto E, aqui é o ponto D. Só que quando eu faço isso, pessoal, quando eu já faço a minha panqueca, esse ponto E vira o mesmo ponto A e esse ponto D vira o mesmo ponto B, beleza? E por que isso é interessante para mim? Porque na hora que eu fiz essa panqueca, ou seja, eu fechei o circuito como se fosse um livro ao redor da linha L, eu basicamente pus dois capacitores aqui em paralelo entre si, né? Porque é o capacitor que estava ligado ao ponto A e o capacitor que estava ligado ao ponto E.
Então eu conectei eles dois em paralelo. Só que aí eu já posso fazer várias coisas em paralelo. Eu já posso fazer associação em paralelo. Quando eu boto dois capacitores de capacitância C em paralelo, a capacitância equivalente vai ser 2C. O mesmo acontece para esse resistor. Perdão, para esse capacitor. E acontece para cá também. E para cá também. E para cá também, né? Porque todos eles vão ter os seus respectivos capacitores ali, né? Então, por exemplo, o análogo desse é esse, eles vão ficar em paralelo entre si. O análogo deste é esse, eles vão ficar em paralelo entre si. O análogo desse é esse, vão ficar em paralelo entre si. O desse vão ficar em paralelo entre si. Então, eu estou criando vários paralelismos ali no meio do meu circuito. E por que isso é interessante, pessoal? Porque aí eu enxugo exatamente metade do meu circuito, né? Em vez de ser um circuito complexo, agora ele é metade. Né? Metade de uma coisa complexa, é só completo, não é complexo. Beleza? Então aqui vai ter 2C, 2C, 2C e 2C. E esses outros aqui que estavam aqui de boa vão permanecer C porque eles não têm o diametralmente oposto, né? Eles estão sozinhos ali no meio, ali em cima do meu plano de simetria, né? E aí vai do aluno usar a estratégia de solução que melhor lhe convier, né? Nesse caso aqui, a estratégia de solução que mais convém é justamente ele fechar um delta estrela para capacitores, né? E aí fazer ali a continha de série paralelo. Ele provavelmente vai ter que fazer um outro delta estrela aqui no meio, né? Ou o aluno ele pode se usar de mais um plano de simetria, né? O plano de simetria transversal, beleza? Que vai facilitar também horrores a vida do aluno. E aí, cada estratégia de solução é única, né? Cada um vai trabalhar melhor com série, ou trabalha melhor com paralelo, ou trabalha melhor com simetria longitudinal, que nem eu, ou trabalha melhor com simetria transversal e assim por diante, beleza? Então, pessoal, a aula vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo aí. E até uma próxima. Valeu!